Hoje, a gente vai mergulhar em um crime que acontece, muitas vezes, nos bastidores do serviço público e sem que o funcionário tenha a intenção: o peculato culposo. Vamos entender como um descuido pode sim gerar uma consequência criminal e como a lei lida com essa situação de um jeito bem particular. Bom, para a gente começar a entender isso direito, o primeiro passo é olhar o que a própria lei diz. A base de toda essa conversa está lá, no texto do nosso Código Penal. Tá aí o trecho principal do artigo 312. A lei é bem direta, né? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Presta atenção em duas palavras que são a chave de tudo aqui. Culposamente, que significa sem intenção, por descuido, e outrem, indicando que o crime principal, aquele com intenção, foi cometido por outra pessoa. A pena, como a gente vê, é de detenção. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: o funcionário público, ele não queria cometer crime nenhum. A questão é que ele foi descuidado, sabe? E essa falha dele acaba abrindo a porta, vira a peça que faltava para que outra pessoa, aí sim com toda a intenção, fosse lá e cometesse um crime contra a administração. Para isso ficar mais concreto, vamos pensar em algumas situações. Imagina aquele servidor que, na correria do fim do dia, esquece de trancar a porta da repartição. Ele não queria que ninguém entrasse para roubar, claro, mas o descuido dele criou a oportunidade perfeita, né? Ou então pensa num funcionário dos Correios que, por negligência, não segue um procedimento de segurança e acaba permitindo que alguém desvie valores. São situações do dia a dia. E aqui, olha, tem um ponto importantíssimo. Não é qualquer descuido que já vira crime, não. Precisa existir uma ligação direta, o que o direito chama de nexo de causalidade, entre a conduta culposa do funcionário e o crime que o terceiro cometeu. Ou seja, tem que ficar provado que foi exatamente aquela falha, aquele esquecimento que tornou o crime possível. Se não tiver essa conexão clara, a acusação não para em pé. Ok, já entendemos como é a ação. Agora, vamos focar no coração desse crime, que é a culpa. O que exatamente a lei considera como culpa nesse contexto específico? Então, a culpa aqui é justamente isso, a falta daquele dever de cuidado que se espera de qualquer funcionário público. É quando ele não age como deveria. E essa falha pode se manifestar de três formas diferentes: negligência, imprudência ou imperícia. Vamos ver cada uma delas. Começando pela negligência. Essa é fácil de entender. É o famoso deixar de fazer. É a omissão, o desleixo, sabe? Aquele exemplo da porta que a gente falou? O servidor que esqueceu de trancar? Isso é um caso clássico de negligência. É quando a pessoa simplesmente não faz algo que era sua obrigação fazer. Já a imprudência é o contrário. Não é um não fazer, é um fazer, mas fazer do jeito errado, de forma arriscada. É aquela ação apressada, sem a cautela necessária. Pensa, por exemplo, num funcionário que tem que transportar um equipamento caro e, para ir mais rápido, não usa o veículo adequado ou não prende a carga direito, facilitando que alguém roube no caminho. Isso é ser imprudente. E por fim, a gente tem a imperícia. Essa aqui está ligada à falta de conhecimento técnico. Acontece quando um funcionário pega para fazer uma tarefa para a qual ele não tem preparo, não tem a qualificação necessária. E por causa dessa falta de habilidade, ele acaba facilitando o crime de outra pessoa. Bom, a gente já viu a conduta, já entendeu o que é a culpa. Agora falta saber quem são as figuras envolvidas nesse crime. Quem é que comete e quem é a vítima. Olha, é bem direto. O sujeito ativo, ou seja, quem pratica a conduta culposa, é sempre o funcionário público. Por isso que a gente diz que isso é um crime próprio, porque ele exige essa qualidade específica da pessoa. E do outro lado, como sujeito passivo, a vítima principal é sempre o Estado. Mas vale dizer que, eventualmente, um particular também pode ser vítima, caso o bem desviado fosse dele e estivesse sob a guarda da administração pública. Beleza! Então já montamos o quebra-cabeça. Sabemos o que é o crime, como ele acontece e quem está envolvido. Agora vem a parte prática. Quando é que esse crime de fato se completa e quais são as punições? E aqui tem um detalhe que muda tudo. O descuido do funcionário, por si só, ainda não é o crime. O peculato culposo só acontece, só se consuma, como diz o direito, no momento exato em que a outra pessoa, o terceiro, consegue concluir o crime dela. Seja o furto, o desvio, o crime do outro tem que dar certo para o peculato culposo existir. Isso leva a uma consequência lógica bem interessante. Não existe tentativa de peculato culposo. Pensa bem, como é que alguém poderia tentar ser descuidado? Não faz sentido, né?
A tentativa precisa de uma intenção, de uma vontade de chegar num resultado. E a principal característica do crime culposo é justamente a falta dessa intenção. E quais são as consequências legais para quem responde por esse crime? Primeiro, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Como é uma pena considerada baixa, isso faz com que o peculato culposo seja classificado como um crime de menor potencial ofensivo. Na prática, isso quer dizer que o processo corre nos juizados especiais criminais. E, por último, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público tem o dever de processar. Agora, a gente chega num dos pontos mais interessantes e únicos do peculato culposo: o que acontece se o dano, o prejuízo causado, for reparado. A lei aqui dá um incentivo muito forte para que o funcionário conserte o erro. Funciona assim: se o prejuízo for reparado antes da sentença final do juiz, acontece algo bem significativo: a punibilidade é extinta. O processo criminal acaba ali para ele. Agora, se essa reparação acontecer só depois da sentença, ainda tem um benefício importante: a pena que ele recebeu é reduzida pela metade. Mas muito cuidado com esse detalhe. Esse benefício, seja de extinguir a punição ou de reduzir a pena, vale somente para o funcionário que cometeu o peculato culposo. Aquele terceiro que cometeu o crime de propósito, ele não tem direito a nada disso, ok? A situação dele é outra, ele responde pelo crime dele de forma integral. Essa regra da reparação do dano mostra qual é a prioridade da lei nesse caso. A mensagem é muito clara. Quando o crime nasce de um descuido, de uma falha sem intenção, o principal interesse do Estado não é punir o servidor a qualquer custo. O objetivo maior é recuperar o patrimônio público que foi perdido.